Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 13. Está escrito o seguinte: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Eu vou ler de novo. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Amém, igreja? E eu vou ler mais uma vez e toda a igreja repete em seguida. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que esta palavra realmente é a verdade? Então desocupe as suas mãos e faça o possível para dar a melhor salva de palmas. Feche os seus olhos enquanto você aplaude e diga glória a Deus. Diga bem alto, glória ao teu nome, Senhor. Isso, glorifica, continua glorificando. Enquanto você aplaude, diga glória, 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 glória. Senhor Deus, a tua palavra vai ser pregada agora. Toma o nosso lugar neste momento. Ah, Senhor, usa os nossos lábios, a nossa boca, e que não sejamos nós a falar, mas que o Teu Espírito Santo fale através de nós. Fale com quem está aqui nesta igreja, fale com quem vai ouvir através do rádio, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. O diabo não é uma criatura mitológica, não é uma lenda. O diabo é um ser real que age no mundo, e para destruir uma única pessoa, ele vai usar várias estratégias. Primeiro, ele vai combater diretamente a pessoa. Depois, ele vai usar os amigos desta pessoa. Depois, ele vai usar os inimigos desta pessoa. E ele vai usar de todos os meios possíveis, inclusive outros demônios, para destruir esta pessoa. Porque Jesus disse que ele é homicida desde o princípio, mentiroso desde o princípio, e ele veio para matar, para roubar e para destruir. Quando o diabo faz todas estas coisas ruins, ele faz porque esta é a natureza dele. O diabo não presta. Foi como uma entrevista que eu vi de um rapaz que matou a mãe, e ele disse: a gente pega gosto pelo crime. O diabo, desde o princípio, ele vem fazendo coisas horríveis, e ele tem prazer nisso. Ele pegou gosto pela coisa. Então você vai ver agora a estratégia do diabo e como ele trabalha. E nós vamos ter como exemplo o próprio Senhor Jesus. O diabo, ele faz oposição à sua vida. E ele não quer que você ouça a palavra de Deus. Amém? O diabo não quer, e ele vai fazer de tudo para atrapalhar realmente a pregação da palavra. Por isso que agora eu já quero chamar toda a sua atenção para que você não deixe o diabo roubar a palavra que está sendo anunciada agora. Leia comigo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 15, antes de eu prosseguir, mostrando para você essa estratégia do diabo. Porque se você bobear agora, o diabo vai te enganar. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 15, Jesus disse assim: E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás
e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então eu vou avisar as pessoas que estão ouvindo pelo rádio, e vou avisar a você que está aqui agora, porque eu estou semeando a palavra de Deus. E à medida que eu vou semeando, vem logo o inimigo, vem logo o diabo, disse Jesus, e rouba a palavra que foi semeada no coração. Então agora, meu querido, minha querida, guarda aí a porta do teu coração, abre bem os teus ouvidos para ouvir cada palavra que vai ser proferida agora, e principalmente abre a tua boca para declarar a Satanás: ainda, demônio, que você se atreva a tentar roubar esta palavra do meu coração, você não vai conseguir, porque o meu coração está guardado, coberto e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui você não vai roubar nada, Satanás. Repreenda, abre a tua boca, diga isso. Abre a tua boca e diga: aqui você não rouba nada, diabo. Amém? Muito bem. Guarda esta palavra. Mas veja o atrevimento do bicho. O próprio Filho de Deus aqui na terra. E assim como o diabo já tinha tido muito sucesso com Adão, agora ele tenta da mesma maneira ter sucesso com o próprio Filho de Deus. E ele pega o Filho de Deus numa situação totalmente desfavorável. Porque quando ele abordou Adão e Eva no jardim do Éden, eles estavam morando num paraíso com toda a fartura, morando no melhor lugar da terra, desfrutando da presença de Deus diariamente. Adão e Eva não tinham motivos para se revoltarem ou para desobedecerem a Deus, porque tinham tudo. Mas agora Satanás está pegando Jesus numa situação realmente de miséria. Ele subiu no alto de um monte que fica lá pelos lados de Jericó, o monte da tentação, e Jesus está ali. Ele foi conduzido não pelo diabo, nos diz a palavra que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer que a tentação, quando vem, ela é permitida até por Deus. Porque é na tentação que Deus acaba aprimorando a pessoa. Todo mundo passa por tentação. Amém? Então foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus está lá no alto do monte, e Satanás encontra Jesus no 40º dia de jejum, com muita fome e sede. Jesus está desidratado, queimado pelo sol, os lábios ressecados, feridas na boca, numa situação de muita necessidade. 40 dias e 40 noites sem comer. O diabo falou: vai ser fácil derrubar esse daí. Porque esse agora, eu vou dizer umas palavras para ele que ele vai se revoltar contra Deus. E o diabo chegou para Jesus e foi falando da miséria em que ele estava. Se tu és o Filho de Deus, por que você está nessa situação miserável? Passando fome desse jeito, não tendo nem o que comer. Às vezes o diabo não fala isso para você? Se você é o Filho de Deus, filha de Deus, se você é de Deus, onde está o teu Deus para você estar nessa situação? O diabo não fala isso? Muito bem. O diabo está pessoalmente dizendo isso para Jesus. Quer dizer, Jesus está numa situação miserável de fome, de sede, de desespero. Até febre ele está tendo por causa da desidratação e do calor. Eu estive ali perto do monte da tentação. E eu confesso para você que nem forças para subir naquele monte a gente tem. É pura pedra e alto e quente como o inferno. Não tem uma grama verde. Não é um lugar de descanso, é um lugar realmente de aflição. Foi ali que Jesus foi levado para ser tentado. Às vezes Deus leva você até o deserto. Às vezes Deus leva você numa situação de necessidade. Às vezes o próprio Deus permite que você fique nesta situação. E Ele permite até que o diabo chegue perto de você para tentar, para colocar a dúvida, para fazer você errar, blasfemar. O diabo disse para Jesus:
se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus disse o seguinte: vai-te, Satanás, porque está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Neste momento, igreja, neste momento, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, pode ser que o diabo está te tentando. Pode ser que você esteja no deserto. Pode ser que você esteja até doente. E pode ser até que o demônio esteja dizendo: cadê o teu Deus, hein, que não te ajuda? Cadê o teu Deus que não resolve o teu problema? E o diabo está te desafiando, querendo que você faça a vontade do maligno. Ah, se você é o Filho de Deus, se revolta contra isso, não aceita não. Mas responda agora para o diabo: Satanás, eu estou no deserto, mas eu não estou faminto, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. A minha alma está sendo alimentada, essa palavra está sendo guardada no meu coração. Demônio, aqui você não vai conseguir nada. 3 vezes o diabo tentou o Senhor Jesus numa situação de miséria. Prometeu para Jesus: olha, eu vou tirar você dessa miséria. Está vendo todos os reinos deste mundo? Eu darei para você se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. O diabo está oferecendo solução. Jesus aceita a solução do diabo? Eu fico preocupado quando alguém diz assim: para mim tanto faz, se é num centro, se é num terreiro, se é numa igreja, se é católica, ou se é espírita, ou se é protestante, se é evangélica. O que eu quero é resolver o meu problema. Poxa, eu fico preocupado com você. Porque Jesus, quando o diabo falou para ele: olha, se ajoelha diante de mim, vai Jesus, eu resolvo os teus problemas, eu te dou todos estes reinos do mundo e toda esta riqueza, somente se ajoelhe diante de mim. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não adianta, podem oferecer solução do terreiro, podem oferecer solução na macumba, mas eu vou continuar adorando o único e verdadeiro Deus. E o diabo faz o terceiro ataque, torcendo a palavra de Deus. Você vê que o diabo usa até a palavra para derrubar uma pessoa. No ataque que ele faz, o diabo citou o Salmo 91, se eu não me engano, o versículo 11. O diabo colocou Jesus assim num lugar muito alto, o pináculo do templo em Jerusalém, 50 metros de altura. O pináculo é a esquina daquele muro, você olha lá para baixo, é muito alto, dá vertigem. Ele colocou Jesus ali com a permissão de Deus, porque Jesus está sendo testado. E o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em nenhuma pedra. Os teus anjos te sustentarão com as tuas mãos. Pule daqui. E Jesus, vendo que o diabo estava distorcendo a palavra, porque até a palavra ele usa para enganar os outros, Jesus, ele repreendeu o demônio dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo, ele recebe até permissão para nos tentar, mas nós não podemos pegar a tentação do diabo para tentar a Deus. Tá certo? E como que a pessoa tenta a Deus? Quando ela duvida, e quando ela quer coisas absurdas, e quando ela coloca o ser na frente. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Quando a pessoa coloca a coisa desta maneira. Quer um exemplo? Alguns dizem assim para mim: pastor, eu estou vindo na Paz e Vida, e se Deus curar o meu câncer, eu me batizo nas águas. Pastor, se Deus libertar o meu marido da bebida, eu viro crente. Tadinho de você. Dá até pena. Você deve falar isso por não conhecer os mistérios de Deus. Porque não é Deus que precisa de você. É você que precisa de Deus. Isso é tentar a Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pastor, se Deus me abrir uma porta do emprego, eu me batizo. Isso é tentar a Deus.
Deus já está te dando a salvação, Deus já está te oferecendo tudo de bom e do melhor, e você vem querer negociar com Deus. Isso é tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E diz que o diabo, ao ouvir esta palavra, ele se ausentou de Jesus por algum tempo. Veja o versículo 13, que foi o que nós lemos, voltando lá para Lucas 4, no verso 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Nesse ataque pessoal que o diabo fez contra Jesus, o que ele usou para tentar levar Jesus ao erro? Primeiro, ele usou a necessidade, a fome, a situação. Não conseguiu. Segundo, ele levou Jesus à ambição, à solução de um problema através daquilo que ele pode oferecer, que o demônio pode dar. Ele tentou usar as coisas do mundo, certo? Para derrubar Jesus. E terceiro, ele tentou usar a própria palavra de Deus para derrubar o Senhor Jesus. Você está vendo como o inimigo é astuto? Como o inimigo, ele precisa ser vigiado e precisa ter cautela com ele, porque ele não é tonto, não. O inimigo não é bobo. E veja que Jesus venceu as 3 provas, e o diabo, acabando toda a tentação daquele momento, ele ausentou-se por algum tempo. Por quê? Porque o diabo, ele vai ficar um tempo agora preparando uma outra estratégia para voltar. E eu quero te dizer isso. Toda tentação que você vence não é a última. Amém, igreja? Porque o diabo vai arrumar outra estratégia para tentar te derrubar. Veja comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 43, como o diabo sempre volta. Por isso que você não pode parar de vigiar e orar. Olha o que está escrito aqui. Mistérios revelados pelo próprio Senhor Jesus. Porque no Antigo Testamento, o diabo aparece muito pouco. Mas no Novo Testamento, Jesus revela todas as estratégias de Satanás. E Jesus mesmo ensina que o diabo sempre volta. E ele volta para derrubar a pessoa. E quando ele não consegue, ele vai usar outros demônios para fazer isto. Você está vendo tudo que o diabo usa para derrubar uma pessoa. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Você está vendo? O diabo nunca desiste. Se você está pensando em servir a Deus somente por alguns meses, o diabo vai acabar te derrotando, e o que é pior, você vai ter naquela derrota um estado 7 vezes pior do que era antes. A pessoa que permite que o demônio volte com 7 espíritos piores, Jesus disse que os últimos atos deste homem são piores do que os primeiros. Quer dizer que a pessoa vai ficar com a vida mais arrasada ainda. Então você não vai permitir isso. Você vai ficar firme com o Senhor Jesus. Você vai continuar declarando que você é do Senhor Jesus. Você viu aqui que Jesus comparou o corpo do homem com uma casa? Quando o diabo sai, a casa fica vazia. E quando o diabo volta, a casa está limpa, varrida e adornada. O que provoca a limpeza na pessoa? A palavra de Deus. O que provoca a limpeza na pessoa? O batismo nas águas. O que provoca a limpeza na casa da pessoa? O sangue de Jesus. Quando Jesus quis lavar ali os pés de Pedro, Pedro se recusou e falou: Senhor, não vai me lavar não. Aí Jesus falou: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então me lava inteiro. E Jesus falou assim: não, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
Então a palavra agora ela está purificando, amém? Está limpando a casa, o corpo. Enquanto vocês me ouvem, o Espírito Santo está fazendo uma faxina em você. O sangue de Jesus está te limpando, te purificando. Agora, se você não é batizado ainda nas águas, precisa se batizar. Se você já se batizou, já foi lavado. A casa está limpa, varrida e adornada. Mas a casa não pode ficar vazia. Por quê? Porque o inimigo vai voltar com 7 espíritos piores do que ele. Então você não deixa a casa vazia nem desocupada, mas você diga: oh meu Deus e meu Pai, através do Teu Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, vem fazer morada dentro de mim, vem ocupar todos os espaços da minha casa, vem morar nesta casa que está limpa, que está varrida, que está adornada, esta casa que eu consagro a Ti pelo resto da minha vida. Então o diabo não vai ter como entrar, mas ele vai usar outros espíritos piores do que ele. Você está notando o que ele usa para derrubar uma pessoa? Primeiro, a necessidade, a fome, a miséria, a situação. Segundo, a ambição, o desejo de conseguir as coisas facilmente. Terceiro, distorcendo a palavra de Deus. E quarto, ele usa espíritos piores do que ele. Mas não é só isso. Ele vai usar os teus amigos e os teus inimigos para tentar te destruir. E o diabo vai trabalhar dia e noite para te derrotar. Uma vez, o Senhor Jesus perguntou para os discípulos: o que os homens dizem a meu respeito? Então um discípulo falou: dizem que o Senhor é o João Batista. Outros dizem que é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é Elias, um dos profetas. E cada discípulo foi falando o que a multidão, o que o povo dizia a respeito de Jesus. E ninguém acertou. Aí Jesus disse assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, abrindo a boca, ele disse o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nunca houve uma frase tão poderosa, tão curta, e que sintetizasse tudo o que realmente Jesus é. O Cristo quer dizer o Salvador, o Messias, o enviado, o prometido. Tu és o Cristo, aquele que vai morrer pelos nossos pecados, aquele que vai sofrer por nossa causa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, do único e verdadeiro Deus. Pedro foi tão feliz nesta resposta que Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Toda pessoa que acredita que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, esta pessoa é bem-aventurada, porque o próprio Deus, o Pai Santíssimo, o Pai Altíssimo, está te revelando este mistério. Quem acredita aqui que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, levante a mão. Diga: eu sou bem-aventurado. Estou livre então, pastor? Parece. Olha o que aconteceu com Pedro, vamos acompanhar. Eu disse para você que o diabo ele vai usar os amigos para derrubar, não é? Evangelho de Mateus, capítulo 16. Logo após Pedro ter falado isto, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, logo após ele ter sido elogiado por Jesus, logo depois de Jesus ter falado: olha, Pedro, foi o meu Pai que te revelou isso, foi o Espírito de Deus. Logo em seguida Jesus começa a falar sobre a sua morte, que ele vai morrer, que ele vai ser preso, que ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores, que vão torturá-lo, espancá-lo. Jesus começa a falar do futuro, tudo que vai acontecer com ele. E Pedro puxa Jesus de lado e começa a repreender Jesus, dizendo: Senhor, não vai te acontecer nada disso não. Nada disso vai acontecer. Ele começou a contrariar as profecias de Jesus. E Jesus olhou para Pedro e viu que não era Pedro falando. Confira comigo no versículo 23. Mateus 16, 23. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus,
mas só as que são dos homens. Você viu que coisa? Pedro, num minuto, recebe uma revelação do Espírito de Deus, é bem-aventurado, e naquela mesma hora ele é usado pelo diabo para escandalizar Jesus, para servir de escândalo para Jesus. Com que finalidade? Desviar Jesus da sua missão. Para que o diabo está usando o amigo Pedro? Para desviar Jesus da sua missão. Qual é a missão? Morrer na cruz. Ser o Cristo. Ser pego para Cristo mesmo. O diabo está usando um dos melhores amigos de Jesus. O diabo vai usar os teus amigos também. Muitas e muitas vezes. Alguém que você gosta muito vai estar te aconselhando, te dando orientação, te sugerindo coisas, e você pensa que aquela pessoa é tua amiga e quer o teu bem, e na verdade é o diabo falando através da boca daquela pessoa. Veja, Pedro, num momento é uma bênção, no outro momento está sendo um instrumento do diabo. Num momento ele tem uma revelação de Deus, num outro momento ele está sendo usado por Satanás, pelo próprio Satanás, escandalizando Jesus. O diabo faz isso, ele usa também os teus amigos. Quero que você veja mais um caso de Jesus sendo combatido por um amigo. Veja comigo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, daqueles 12 melhores amigos de Jesus, dos 12 mais íntimos de Jesus. Satanás entrou em um para traí-lo. O diabo vai usar os teus amigos também. Essa é a estratégia do diabo. Ele vai usar os teus inimigos também. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus nos mostra que muitas pessoas que estão dizendo que são de Deus, na verdade elas são do diabo. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os inimigos de Jesus são os filhos do diabo. São aquelas pessoas que estão apoiando as suas vidas na mentira. Pessoas que não têm verdade. Pessoas que não se firmam na verdade. Se tornam inimigos. Fulano, por que você saiu da igreja? Ah, porque aquela igreja lá não é boa não, viu? Eu não gosto daquele pastor. E aquele povo ali, aqueles membros? Eu não gosto. Não se firmou na verdade. E é um homicida. Ele está destruindo a fé dos outros, porque a fé é que permite a pessoa ser salva ou não. Então ele combate, ele fala mal do caminho, porque ele passa por filho de Deus. Ele passa, mas ele é filho do diabo. Ele é inimigo da igreja, ele é inimigo da verdade. E ele está apoiado na mentira. Ninguém constrói nada se apoiando na mentira. E toda vez que uma pessoa profere uma mentira, e a pessoa que é viciada em contar mentirinhas, ela mostra quem é o seu pai. A pessoa que conta uma mentirinha de nada, ela mostra a quem ela obedece. Ela mostra quem é o seu pai. É o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E a pessoa que mente, deixa a mentira, filha do diabo, ser gerada dentro dele. E a pessoa cada vez mente mais. São os inimigos do Senhor Jesus. O diabo ele tem uma função, conforme eu te falei logo no começo da mensagem, que é de roubar a palavra e de se opor à pregação do Evangelho.
Uma vez o apóstolo Paulo estava pregando para um homem muito importante, mas tinha ali um outro que não era de Deus, ele era inimigo da verdade. E ele começou a contradizer Paulo em tudo. E Paulo declara que ele é filho do diabo. Confira comigo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 10. Veja. São dois homens ouvindo a pregação de Paulo. O procônsul, Sérgio Paulo, um varão prudente, um homem bom, e o Elimas, cujo nome era Bar Jesus. A palavra Bar quer dizer filho, filho de Jesus. Os filhos do diabo, eles tentam se passar por filhos de Jesus. Mas ele também tinha outro nome chamado Elimas, que quer dizer o encantador. Ele era mágico. E quando ele viu o procônsul Sérgio Paulo prestando atenção em tudo que Paulo pregava, ele começou a contradizer, começou a se opor. Ele que se chamava Bar Jesus, filho de Jesus, que também se chamava por Elimas. Veja, eu deixo ler para você o versículo 8. Estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. É um amigo do procônsul. Olha bem, ele é amigo do procônsul, que está altamente interessado na pregação de Paulo. Mas ele procura apartar da fé o procônsul, ele procura apartar da fé o amigo. O diabo vai usar os amigos, que são inimigos de Jesus. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Tudo que o diabo faz é isso. Ele é cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. E ele não para de perturbar o reto caminho do Senhor. Ele não cessa, ele não desiste nunca. No versículo 11, Paulo falou: eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Se você estiver realmente interessado na palavra de Deus, se você estiver agora guardando num coração puro cada palavra que você está ouvindo agora, e vigiando para que Satanás não roube a palavra, ainda que ele se oponha, ainda que ele use muita gente contra a tua vida, os teus inimigos ficarão em trevas, mas você vai ficar maravilhado com o poder de Deus na tua vida. Você vai ficar feliz com a doutrina verdadeira do Senhor. Os inimigos se opõem à palavra, eles fingem que são amigos, mas eles são inimigos, eles são agentes do diabo. E eu quero te mostrar algo ainda mais profundamente, como o diabo trabalha até dentro da igreja. Porque depois dele usar, olha só, vamos recapitular? Esse estudo que nós estamos fazendo nos mostra que o diabo, para derrubar uma pessoa, ele usa a necessidade, a situação, a miséria, ele usa a ambição, ele usa a palavra distorcida, com as armas que ele usou contra Jesus, ele usa os amigos da pessoa, ele usa os inimigos da pessoa, e nós vamos ver agora que o diabo usa até os cristãos, até a pessoa que está dentro da igreja. É muito sério o que nós vamos ver agora, e essa é a parte mais perigosa, porque ninguém espera que uma pessoa de dentro da igreja seja usada pelo diabo. Mas quando a gente viu ali Pedro, possuído por Satanás, aconselhando mal o Senhor Jesus, a gente já viu que o diabo não tem limite para agir. E agora nós estamos ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, e nós estamos vendo que a igreja cristã primitiva estava na fé, no amor, no mesmo espírito. As pessoas vendiam o que tinham
e levavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Todos estavam numa só fé, num só amor, na igreja cristã primitiva. E o capítulo 5 nos diz o seguinte: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Veja, Ananias não deu toda a oferta, ele deu parte. E por que ele deu parte? Porque Satanás encheu o seu coração para ele não dar tudo. Quando você pensa em ofertar, quando você sente aquela vontade de dar tudo e acaba desistindo, é porque Satanás encheu o teu coração. Porque o diabo ele se opõe à pregação do Evangelho, ele sabe que a oferta que você dá é importante para a pregação da palavra, então ele não quer que você contribua. O diabo não quer que você seja dizimista. E quando a pessoa deixa o diabo encher o seu coração, ela está cometendo um pecado gravíssimo. Ela está dentro da igreja, mas é usada pelo diabo. E Pedro olhou para Ananias e falou: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? E por que você está mentindo para o Espírito Santo? Você não está dando todo o dinheiro, está dando parte. Por quê? E Ananias caiu duro, morreu. A esposa de Ananias, sem saber de nada, 3 horas depois, chega na igreja de Pedro, e Pedro pergunta para ela: me diga, Safira, o seu marido e você venderam por tal preço a propriedade? Aí ela falou: sim, por aquele dinheiro que Ananias trouxe, lá está todo o dinheiro. Aí Pedro falou: por que vocês dois fizeram um concerto para mentir para Deus? Por que vocês dois estão sendo usados pelo diabo? O teu marido morreu há 3 horas atrás e foram aqueles moços que levaram o cadáver. Agora eles vão levar o teu cadáver também. E a moça morreu na hora. A Safira morreu na hora. Porque o diabo estava dentro da igreja. O diabo estava agindo ali naquele momento com pessoas salvas. E não foi isso que ele fez quando usou Judas? Não foi isso que ele fez quando usou Pedro? Quando Jesus estava para ser preso, Jesus avisou Pedro e disse: Pedro, eis que Satanás vos pediu para se andar, e eu roguei muito por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, anuncia aos teus irmãos. Pedro estava há 3 anos e meio com Jesus e não era convertido. Veja comigo em Lucas capítulo 22, no versículo 31, você vai ver que Satanás, ele trabalha mesmo dentro da igreja. Ele está toda hora pedindo alguém para destruir, pedindo permissão, porque o diabo age dentro dos limites que Deus permite. Olha só, disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, Pedro, Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E Pedro vai ter uma grande queda agora, porque não vigiou, porque não orou, porque ele não resistiu ao diabo. A palavra diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor João Ribe, como é que eu faço para ter vitória contra o diabo, já que ele não desiste? Já que ele usa até os demônios para me atacar. Bom, primeira coisa, o teu corpo, a tua casa tem que estar cheia do Espírito Santo. Mas nada disso poderá bloquear o inimigo se você não tiver o principal. Vamos lá, leia comigo o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Agora, disse Jesus, é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim.
e dizia isso significando de que morte havia de morrer. Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás. E chegou a hora, quando ele estava ali para ser preso, quando Jesus sabia que seria crucificado, Jesus disse: agora vai ser expulso o príncipe deste mundo. E ele disse que a única maneira do príncipe deste mundo ser expulso é através da morte que ele sofreu. Amém, igreja? Somente a morte de Jesus pode bloquear o inimigo para que ele não atrapalhe a tua vida. Jesus disse que Satanás já está julgado e derrotado. Veja comigo João capítulo 16, verso 11. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus está se preparando para morrer na cruz. E Jesus vai cumprir uma missão que vai ter êxito na cruz do Calvário. Leia, para nós terminarmos a mensagem, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 8. Você que quer ter vitória contra Satanás, marque este versículo que nós vamos ler. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A única maneira de você ficar livre dos ataques de Satanás, continuar de pé, é você receber o sangue de Jesus, a morte de Jesus, receber a vida de Jesus. Você precisa aceitar tudo isso. Aceitar o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, aceitar a morte que ele sofreu na cruz do Calvário, e aceitar a vida que ele recebeu depois da morte, a ressurreição. Se você aceitar tudo isso, então ele vai desfazer todas as obras do diabo. E o diabo ele só tem força através do pecado que você comete. Qualquer pecado que você comete, você dá força para o diabo. Se você cometeu um pecado pequenininho assim, faz 10 anos, nunca se arrependeu nem pediu perdão, aquele pequeno pecado tão antigo está dando força para o diabo agir na tua vida. O diabo pode entrar na tua casa a hora que ele quiser. Ele pode dominar você a hora que ele quiser. Porque esse pequeno pecado abre a porta para o diabo. E o diabo entra. Pastor, como é que eu fico livre? Você não pode ter pecado. Mas pastor, eu tenho pecado, eu peco. Ah, você peca. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, para você que está nos ouvindo aqui, preste atenção. Esta palavra foi dita para você que é de Deus, para você que está aqui na casa de Deus, você que já está querendo fazer a vontade de Deus, mas não quer dar brecha para Satanás. Na mesma carta aí de João, no capítulo 1, no versículo 7, olha o que está escrito. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, igreja? Se o sangue de Jesus não te purificar desse pecado, o diabo tem poder sobre a tua vida, porque é através do pecado que ele age. Mas pastor, eu pequei. Como é que eu faço? Eu já conheço a palavra, eu pequei. Então você precisa pedir perdão desse pecado. Ainda aí na carta de João, no capítulo 2, dê uma lida, no versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar, amém? E ele está escrevendo para filhinhos, ele está escrevendo para pessoas cristãs. Não é para você pecar. Agora, alguém consegue ficar sem pecar? Hein, igreja? Dá para ficar sem pecar? Pastor, eu tento, eu me esforço, mas a hora que eu descuido, eu pequei. Olha o que está escrito aqui. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas,
Oh glória, ainda bem que tem esse mas. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então diga graças a Deus e aplaude o Senhor Jesus, porque o sangue dele tem poder para te purificar de todo o pecado. Se você pecou, Jesus é o teu advogado. O diabo não vai ter mais poder na tua vida. Nós vamos viver em guerra contra o inferno até o fim. Você sabia que um dia o diabo vai ser aprisionado numa cadeia por 1000 anos? E durante 1000 anos vai haver grande paz na terra. É o chamado milênio, quando Jesus, ele mesmo, vai governar a terra a partir de Jerusalém. Mas depois dos 1000 anos o diabo vai ser solto por um pouco de tempo. E você sabia que apesar de 1000 anos de felicidade sobre a terra, mesmo assim as pessoas vão ser seduzidas pelo diabo e se revoltar contra Jesus? Porque o diabo, ele faz isto desde o princípio. É só isso que ele sabe fazer. E ele é um grande sedutor. Se o diabo não roubou a palavra do teu coração, se você guardou a palavra no teu coração agora, então você vai pegar a tua vida e você vai colocar no altar de Deus e vai declarar que Jesus Cristo é o teu único Salvador. Quantas pessoas hoje aqui querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a tua mão. Oh, que bênção, que maravilha. Esse é o primeiro passo. Você está recebendo o sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora. Venham para cá. Todos que ergueram as mãos, venham. Que maravilha, olha quanta gente. Vamos aplaudir mais, igreja. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E a obra do diabo é o pecado. Ele vai desfazer todo o pecado da tua vida agora. Amém? O diabo não vai mais ter força na tua vida, porque o pecado vai ser desfeito. O diabo vai perder a resistência. Agora você que está aqui, você diz assim: pastor, eu conheço a palavra, eu sou um filhinho, eu sou uma filhinha, mas eu pequei. Então você precisa vir aqui buscar o teu advogado. Jesus é o teu advogado. Se você sabe que pecou, não adianta querer pedir perdão aí atrás, não. Você vai vir diante do altar. Você vai dizer: Jesus, o Senhor é o meu advogado. Me defende agora, junto ao Pai. Me defende e me absolve pelo teu sangue precioso. Se você sente necessidade de vir aqui na frente, então saia do teu lugar e venha agora. Venha. O diabo não vai mais ter brecha na tua vida. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Isso, venha, venha. Porque é no pecado que o diabo tem força. Puxa, as almas estão chegando ainda. Que maravilha. Dobra o teu joelho aqui na frente. Assim. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu creio que o sangue de Jesus tem poder. E uma só gota do sangue de Jesus me purifica de todos os pecados, todos os que eu cometi até o dia de hoje. Por isso, meu Deus, eu estou te pedindo perdão, porque eu aceito o sangue de Jesus como único meio para me purificar de todo o pecado e tirar as armas do diabo. Meu Deus amado, para isto eu declaro que aceito que o Senhor Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, e a vida que Ele recebeu depois da morte, eu tomo posse através da minha fé, porque eu creio
que Jesus está vivo pelos séculos dos séculos e que Ele é o meu advogado e Ele está à tua direita intercedendo pela minha vida. Meu Deus querido, meu Pai amado, perdoa agora os meus pecados pelo sangue de Jesus e pela absolvição do meu grande advogado, Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Continue em espírito. Toda a igreja estenda as mãos na direção dessas pessoas. Ah, Deus. Ah, Deus Todo-Poderoso. Deus querido, Deus amado. Eu nunca vi coisa igual, Senhor. Nós estamos realmente vivendo os últimos dias, porque basta uma pregação para que as pessoas venham correndo se render diante do teu altar, aceitando Jesus como único Salvador. Basta uma mensagem para que aqueles que estão se sentindo culpados se aproximem de ti, confiando no teu advogado, para pedir absolvição através do sangue de Jesus. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está agora realizando um grande derramamento do teu Espírito Santo em todos os corações. E a palavra que foi lançada no coração do teu filho e da tua filha, o diabo não pôde roubar, porque esta pessoa guardou com fé e veio aqui na frente e está agora pedindo perdão. Meu Deus, o diabo não pode mais ter nenhuma trincheira na vida desta pessoa. O diabo não pode ter nenhum refúgio, nenhuma fortaleza, nenhum esconderijo na vida desta pessoa. O diabo estava encontrando guarida através do pecado do teu filho e da tua filha, mas esta pessoa veio aqui na frente, dobrou o joelho e está te pedindo perdão. E ela está crendo que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E se ela não tiver mais pecados, se o Senhor remover todos os pecados agora, o diabo não vai mais ter oportunidade de trabalhar na vida desta pessoa. Agora, meu Deus, faz esta obra gloriosa. Vem agora purificar esta vida, purificar de todo o pecado através do sangue de Jesus, do jeito que esta pessoa está te pedindo com fé. E vem com o teu Espírito Santo fazer morada dentro do coração desta pessoa. Vem ocupar, meu Deus, todos os espaços da vida do teu filho e da tua filha. E quando o diabo voltar na sua estratégia com 7 espíritos piores do que ele, esse demônio não vai conseguir entrar, porque essa pessoa vai estar ocupada pelo teu Espírito Santo. Faz isso, meu Deus, agora. Fortalece esta vida, constrói ao redor dela uma fortaleza com a tua pedra preciosa. Sim, meu Deus, fortalece esta vida e sustenta com a tua mão todos os dias que ela viver, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Amém. Pode se levantar agora. Diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. E se você crê que você está salvo, dê a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida. Às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.